Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o tema saúde mental. Na verdade, eu vim conciliar os dois temas, saúde mental e cristianismo. Falar um pouquinho sobre esse tema que é tão pouco falado hoje em dia dentro das igrejas e eu gostaria de discursar um pouco sobre isso. E para começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma perguntinha reflexiva. Você já ouviu por acaso a pergunta, a afirmação: o crente não pode ter tristeza, depressão ou ansiedade? Imagino que sim. E é justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para nós podermos conscientizarmos as pessoas a respeito desse assunto tão sério, desse assunto tão pouco falado, né? Desse assunto tão negligenciado, que é a saúde mental, principalmente no meio do cristianismo, que é um dos locais onde as pessoas deveriam ter mais atenção quanto a esse assunto, já que o nosso objetivo é trazer mais e mais pessoas para perto de Deus. E muitas das vezes, em vez de nós trazermos elas para perto de Deus, nós as afastamos mais ainda. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. E o vídeo de hoje está recheado de informações. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu de algum cristão mais velho ou de algum patriarca da igreja, talvez, que o cristão ele não pode ter tristeza, ansiedade, depressão, coisa do tipo. Pois é, isso é uma mentira, sabia? E agora eu gostaria de fazer algumas referências e pegar alguns exemplos bíblicos que pode sim, o cristão pode passar por momentos de dificuldades, e é natural que nós venhamos passar por momentos de dificuldades, muitas vezes até a nossa fé venha fraquejar. E é bom a gente conscientizar as pessoas de que uma pessoa que está passando por depressão quer dizer que ela está longe de Deus. Uma pessoa que está passando por ansiedade não quer dizer que ela tem falta de fé. A ansiedade e depressão é um momento que não uma doença, é um degrau na vida de qualquer pessoa que pode ser superado, e não quer dizer que a pessoa está longe de Deus, mas quer dizer que essa pessoa ela está passando por uma nova fase da vida dela. E todos nós passamos por várias fases. E assim, o modo como nós enxergamos essas dificuldades, muitas das vezes se reflete nas nossas atitudes do dia a dia, sabe? Enfrentar esses problemas, enfrentar a ansiedade e a depressão pode ser muito desgastante para algumas pessoas. Desgastante tanto para as pessoas crentes e tanto para as pessoas não crentes, porque é um problema que atinge todos os tipos de pessoas, não é tanto a questão de religiosidade. Mas é claro que nesse vídeo eu vou deixar bem claro que para vencer esse tipo de coisa é necessário que você também busque ajuda divina. É necessário que você também se aproxime de Deus. Não porque talvez você esteja longe dele, mas porque você se achegando mais a ele, as probabilidades de você vencer essa dificuldade, essa luta é bem maior, sabe? E a gente não pode fraquejar por nenhum momento. E, tipo assim, muitas dessas vezes as pessoas demonizam, né? Muitas das vezes é algo tão sério, né? Demonizam a depressão, falam que a depressão é falta de Deus, a depressão é um demônio. Eu já ouvi pessoas dizerem que depressão é um demônio, mas a gente tem que conscientizar essas pessoas de que a depressão, ela não é um demônio. A depressão é um degrau nas nossas vidas, um degrau a ser superado, sabe? Um obstáculo a ser derribado. E nós temos que ter força para conseguir vencer esse tipo de obstáculo. E nós vemos vários momentos na Bíblia onde profetas, homens de Deus, passaram por momentos difíceis, momentos de dificuldade, e muitas das vezes desejaram até a morte, sabe? Então é necessário que nós venhamos nos conscientizar a respeito disso, porque até mesmo um homem de Deus pode ser acometido por depressão. Eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que sofreram de momentos de íntima e intensa depressão, de intensa ansiedade,
sabe, que sofreram de problemas emocionais profundos. Um exemplo deles é o profeta Elias, que após uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele sentiu uma certa tristeza. Ele começou a sentir medo. Medo do que aconteceria após aquele evento tão famoso que nós vemos, que foi para muitas crentes foi um momento de glória, sabe? Ver Deus exterminar aqueles homens maus. Mas para Elias, ele começou a pensar no futuro e começou a ficar ansioso quanto ao futuro. E o que vai ser daqui para frente? E se eles me matarem? E o que vai ser? E aí ele começa a ter uma tristeza profunda em seu coração e começa a bater um arrependimento profundo, sabe? Uma solidão extrema. E aí ele chega para Deus, senta debaixo de uma árvore e fala: Deus, eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que minha mãe. Me mata, Senhor. Tire minha vida. E nós vemos aí um momento em que o profeta de Deus, o homem de Deus, ele começa a se derramar, ele começa a se quebrantar. E não quer dizer que ele estava longe de Deus, ele tinha acabado de realizar um dos maiores milagres, um dos maiores prodígios que nós os cristãos já vimos dentro da Bíblia. Mas naquele momento, ele sentiu tristeza, sentiu vontade de morrer. Mas ele não se entregou jamais. Sabe por quê? Porque ele rogou a Deus. E essa é a questão. Não é falta de Deus você passar por um momento difícil como a depressão. Mas é necessário que quando você está passando por um momento difícil, você se entregue a Deus, você se derrame aos pés dele, você diga a ele que você precisa de ajuda. E não é só Deus, tá bom? Logo eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de ajuda que você que está passando por um momento de dificuldade, por um momento de tensão mental, de tensão psicológica, ajudas que você pode procurar, né? Outro exemplo de pessoas de homens de Deus que passaram por momentos assim, como eu posso assim dizer, de tensão psicológica, foi o rei Davi, né, gente? Você vê o rei Davi que perdeu todos os seus filhos. O tanto de tempo que aquele homem ficou lamentando. Ele vestia roupas velhas, rasgava suas roupas, ficava o dia inteiro dentro do tabernáculo, dentro do templo, né? E todos os dias ele estava chorando, ele estava em luto. E muitas das vezes as pessoas podem não entender a dor da perca. E realmente não é simples entender a dor da perca. Só entende a dor da perca quem sente a dor da perca, né? E muitas das vezes as pessoas que perdem entes queridos, elas tendem a desenvolver uma certa depressão, né? E é triste ver pessoas chegar e dizer assim: nossa, mas esse aí ele tá longe de Deus, esse aí ele tá longe de Deus, ele está endemoniado, ele está longe da casa do Pai. É por isso que ele está passando por isso. Mas as pessoas não tentam entender que momentos difíceis acontecem com todo mundo. E a perca de alguém é um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa. Perder seu pai, perder sua mãe. Davi tinha acabado de perder os filhos e estava lá chorando. Uma filha dele foi estuprada. Um filho dele foi brutalmente assassinado pelo próprio irmão. E depois esse filho assassino também foi assassinado. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente está passando por um momento difícil, é normal que o nosso psicológico se abale, mas também é natural que nós procuramos entender isso, procuramos resolver esse problema. E Davi ele sempre demonstrou em seus salmos sofrimento, tristeza, solidão profunda, porque os maiores bens dele foram tirados, que eram os seus filhos. Então a perda de alguém ela pode sim ser um gatilho para uma depressão profunda, para uma tensão psicológica, um problema mais psicológico muito mais profundo do que a maioria. Temos um exemplo aqui de um pregador muito influente no século XIX, que foi o Charles Spurgeon, que ele lutava, gente, contra a depressão, sabe? Foi um exemplo muito bom, porque foi um pregador muito influente no Evangelho, sabe? Então, não é depressão, não é demônio, gente. Depressão é uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que está passando por um momento de tensão psicológica. Então, o nosso objetivo não é acusar ninguém. O nosso objetivo é trazer essa pessoa para mais perto de Deus.
não que ela esteja longe, mas fazer com que ela obtenha essa ajuda. E muitas das vezes a nossa função como cristão não é ficar julgando, sabe? Eu vejo muita gente julgando e eu quero dizer nesse momento que a sua função não é dizer que essa pessoa está longe de Deus, mas a sua função é cumprir a missão que Deus te deu. Levar o amor, levar a bondade a toda criatura. Entende? Continuando, nós temos aqui também um exemplo bem claro, que é o pai do protestantismo, ele mesmo, Martim Lutero, que várias vezes teve várias declarações dele, que ele disse que estava passando e enfrentando vários momentos de ansiedade, depressão. E o que ele fazia, gente? Ele sempre recorria à ajuda divina. Ele sempre recorria a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor, para que ele pudesse dar-lo força para poder vencer os momentos de dificuldades. E assim, pessoas que buscam a Deus tendem sempre a passar por momentos de grande dificuldade. Sempre tendem a passar por momentos de grande tensão emocional. Porque nós somos constantemente perseguidos, constantemente acusados, às vezes de coisas que nós não fazemos, e muitas das vezes somos estereotipados com imagens preconceituosas, imagens que negligenciam o amor de Deus, que negligenciam a bondade de Deus. E é essencial que nós venhamos nos conscientizar, é essencial que nós venhamos aprender a vencer esses obstáculos, aprender a vencer essas situações difíceis, né? E eu queria fazer uma conciliação, né? A gente tem sempre um embate entre a fé, a ciência, né? Como que a gente, como cristão, deve entender, né, a depressão, né, a tensão psicológica, os problemas psicológicos que a gente enfrenta durante a vida? Como a gente deve conciliar o cristianismo e a fé e a ciência, né? Porque muitas das vezes nós falamos que é falta de Deus. Mas será que é falta de Deus? Ou será que todas as atitudes, todos os problemas mentais e tensões psicológicas que enfrentamos se devem ao fato de que estamos sempre sob pressão? Estamos sempre sendo criticados, acusados, etc. Eu quero deixar bem claro que é importante que nós venhamos estar sempre buscando ajuda. Seja ajuda divina, seja ajuda humana, ajuda dos médicos. Se você tem problemas sérios psicológicos, busque a ajuda de um médico, sabe? Busque a ajuda de um psiquiatra. Se você está passando por um momento de desilusão, de solidão, de que você não tem mais fé em si mesmo, busca uma terapia, sabe? E Deus deixou esses profissionais para isso mesmo, para poder nos auxiliar, para poder nos incentivar, para poder nos ajudar a superar essas dificuldades. Esses profissionais, eles fazem uso de ferramentas que foram deixadas pelo próprio Deus. Então, assim, é necessário que nós venhamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. Trouxe aqui um versículo bem famoso que fala um pouquinho sobre essa questão de cuidados, né? Cuidados com o nosso corpo, que se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, nos versos 19 e 20. Olha só, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós vemos aqui uma referência breve ao cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, sabe? Nós devemos estar sempre buscando cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é templo do Senhor. Então, cuidar do templo do Senhor não é só estar indo na igreja, não é só estar sempre orando, mas é principalmente estarmos cuidando da nossa saúde física e mental. Só que a principal saúde que nós devemos cuidar é a mental, pois a saúde mental, ela se reflete tanto nos nossos pensamentos quanto no nosso corpo, ok?
Então, quando você cuida da sua mente, você também cuida do seu corpo. E quando a pessoa tem uma mente, né, um psicológico debilitado, ela tende também a não ter uma capacidade fluente, uma capacidade natural, uma capacidade grande de conquistar as outras pessoas, pelo menos não diretamente, né? Tem uma certa dificuldade em se expressar, uma certa dificuldade em manter um relacionamento. Então é necessário que nós venhamos cuidar da nossa saúde mental para podermos estabelecer relações saudáveis, estabelecer relações amigáveis, né? E assim que nós vamos nos ajudando uns aos outros. Então, assim, a saúde mental, ela não pode ser negligenciada jamais. É comprovado cientificamente que altos níveis de estresse prolongado podem levar a pressão alta, enfraquecimento do sistema imunológico, dentre outros problemas. Além disso, a ciência também confirma que problemas psicológicos, estresse, também podem levar até mesmo a doenças cardiovasculares, entre outras, né? Há quem diga que altos níveis de estresse mesmo, tristeza muito profunda, por um longo período de tempo, pode até mesmo levar ao desenvolvimento de um câncer. Então, sim, é necessário levarmos com muita seriedade quando a gente está falando de saúde mental. É necessário que nós levemos com muita seriedade. Então, assim, os terapeutas, os médicos, todos os psiquiatras, todos esses profissionais, eles trabalham com ferramentas que foram proporcionadas pelo próprio Deus. Então, a função deles, ela é baseada numa bênção enviada pelo próprio Deus. Então, assim, eles estão na Terra para nos auxiliar, gente, com esse tipo de problema. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento de tensão psicológica, procure um médico, procure um psiquiatra, porque ele também pode te ajudar, ele também pode ser uma ferramenta de Deus, uma janela de Deus na sua vida. E um exemplo deles um exemplo das técnicas utilizadas pelos terapeutas é o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Para que serve isso? Serve para poder reformular os seus pensamentos, para ajudar com que você pense de forma mais positiva e deixe os pensamentos negativos de lado. É para poder dar um reinício no cérebro, né? Um restart no cérebro. Então, assim, todos esses fatores só mostram que cuidar da nossa saúde mental não é apenas algo só para poder um desejo pessoal, coisa do tipo, mas é um princípio bíblico e é uma necessidade extrema para que nós podemos levar uma vida plena. Se isso faz sentido para você, peço a você que você se inscreva, deixe seu like e continue aí me dando uma força. Isso só me ajuda a fazer mais e mais vídeos a respeito, né, do cristianismo, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que ficaram até o final. Até a próxima.